Existem 5 oceanos no mundo: o Pacífico, o Atlântico, o Antártico, o Ártico e o Índico. Se olharmos para um mapa mundi, pode parecer que há apenas um grande corpo de água e terra firme em cima dele. Mas o que muitas pessoas não percebem é que existem fronteiras bastante nítidas entre esses oceanos, sendo a mais predominante a fronteira entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Bem-vindos ao De Fato. Hoje vamos ver por que os oceanos não se misturam. Mas antes, por que você não se inscreve e ativa as notificações? Dê uma olhada nesta imagem do encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Parece que há uma fronteira física entre esses oceanos, mas é claro que não há nenhum tipo de parede invisível separando esses dois corpos d'água. Esses oceanos estão bem próximos um do outro e não há nada separando ele. Mas por alguma razão, eles não se misturam um com o outro. Se esse fosse o caso, eles teriam apenas uma cor, não duas. Mas, como você pode ver, o Oceano Pacífico tem um azul mais escuro, enquanto o Oceano Atlântico tem um tom mais esverdeado. Você pode pensar que água é água. Então, por que elas simplesmente não se misturam e fluem juntas? Bem, o que muitas pessoas não percebem é que há muitas coisas que podem afetar a mistura da água. Como podemos ver nesses dois oceanos, a água pode ter uma aparência muito diferente. E também pode ter uma composição química totalmente diferente, mesmo sendo água. As águas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico têm densidade e composição química totalmente diferentes. O principal fator é a quantidade de sal na água, e isso é conhecido como salinidade aquática. A fronteira entre as águas, na verdade, tem um nome. É conhecida como haloclina, que basicamente significa uma divisão entre dois corpos de água que pode ser vista pelo olho humano. Se você sobrevoar o mar em um avião e olhar para baixo, provavelmente notará algumas delas pela janela. Mas, às vezes, elas podem ser difíceis de detectar. Então, por que a fronteira entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico é tão óbvia? Bem, é porque não se trata apenas de uma linha oceânica. Em vez disso, é uma haloclina oceânica. Basicamente, é o encontro de dois corpos d'água que têm quantidades drasticamente diferentes de sal. Nesse caso, o Oceano Pacífico tem muito menos sal, que é o que lhe dá essa cor azul profunda, mas o Oceano Atlântico tem níveis muito mais altos de sal, o que lhe dá esse tom esverdeado. Para que uma haloclina seja realmente visível ao olho humano, é necessário que haja 5 vezes mais sal em um oceano do que no outro. Na verdade, você pode fazer um experimento científico bem legal em casa, e talvez até já tenha feito isso nas aulas de biologia. Vá até a praia e colete um pouco de água salgada em um copo. Em seguida, nesse mesmo copo, coloque um pouco de água doce, pode ser de uma garrafinha mesmo. Você verá que as duas águas não se misturam, e poderá ver uma diferença sutil entre as duas cores. Essa é uma maneira de fazer sua própria haloclina em um copo. É claro que, em um copo, isso significa que a linha será horizontal e não transversal, como no oceano. Tenho certeza de que, nas aulas de física, você já deve ter feito algum experimento com a densidade de líquidos. Seu professor provavelmente despejou mel, detergente, água e óleo em um copo. Todos esses líquidos diferentes não se misturam porque têm densidades diferentes. O mel, que é o mais denso, fica na parte inferior, e o óleo, que é o menos denso, fica na parte superior. Bem, isso é mais ou menos a mesma coisa com as haloclinas oceânicas. No caso dos dois oceanos, o Oceano Pacífico é o menos denso dos dois, já que tem menos sal, o que significa que pesa menos. E como o Oceano Atlântico tem mais sal, ele é mais denso, ou seja, pesa mais. Portanto, se você colocar um pouco da água do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico em um copo, o Oceano Pacífico ficará em cima, e como o Atlântico tem uma densidade maior, ficará embaixo. Mas por que isso não acontece no oceano? Afinal de contas, a fronteira entre esses oceanos é transversal, não horizontal. Bem, um dos motivos é que as densidades não são tão diferentes. Embora sejam diferentes, elas não são tão diferentes quanto poderiam ser. Por exemplo, se você substituísse o Oceano Atlântico por mel, ele ficaria embaixo do Oceano Pacífico. Então, tudo o que você veria seria o Oceano Pacífico e na camada abaixo estaria o mel. Nadar no mel. Outra razão pela qual essa borda do oceano não é horizontal é devido às forças inerciais. Basicamente, como a Terra está girando, isso significa que existe a força de Coriolis, que desvia os oceanos de seu curso natural. Por causa da gravidade e da rotação da Terra, o Oceano Atlântico flui no sentido anti-horário e o Oceano Pacífico no sentido horário. Isso significa que os dois fluxos são diferentes e, portanto, não se misturam. A outra pergunta sobre o oceano que muitas pessoas fazem: por que às vezes vemos ondas quadradas na água?
Bom, todos nós sabemos que as ondas normais são causadas pelos ventos soprando sobre as águas, criando ondas que são conhecidas como ondas swell. No entanto, às vezes, as tempestades em outros pontos dos oceanos podem causar o que é conhecido como ondas de choque. Essas ondas são o resultado das tempestades distantes, e não apenas pelo vento. Assim, quando uma onda local causada pelo vento se encontra com uma onda de choque criada pela tempestade, elas podem se cruzar, criando o que é frequentemente conhecido como mar cruzado, resultando em ondas quadradas. Se você vir ondas quadradas, saia da água imediatamente. Isso porque, se você for pego por elas, nunca conseguirá sair. As ondas estão basicamente prendendo você, quase como areia movediça, e você provavelmente será puxado para baixo da água. Felizmente, as ondas cruzadas ocorrem muito raramente, mas quando isso acontece, as pessoas ficam presas nelas e geralmente não conseguem sair com vida. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Como sempre, obrigado por assistir até o final.